Bom dia, 6 de novembro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou trazer aqui, novamente, o livro Maria Madalena, a verdadeira história. Maria Madalena, a verdadeira história. Livro de Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ele é um teólogo cristão, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos fazer aqui uma análise, um estudo sério sobre um dos trechos aqui dele. E ele falando aqui sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus, o advento, a volta de Jesus. Então vamos analisar isso aqui. O livro que está aqui, Maria Madalena, a verdadeira história, foi publicado agora, neste ano, 2024, a primeira edição. Então vamos aqui analisar o que diz aí o Rodrigo Silva sobre o retorno de Jesus. Vamos lá. Temos aí Rodrigo Silva. Vamos para a esquerda aí acima, a letra A. Rodrigo Silva é teólogo cristão e arqueólogo. Ele é professor de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Portanto, ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja aí o nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Temos aí que estudar. Vamos lá. Igreja, uma aglomeração de cristãos. Adventista, esse termo aí, adventista, está relacionado a advento, ou seja, a volta de Jesus na ilusão cristã, a volta de Jesus, o retorno de Jesus ao planeta Terra, adventista. E sétimo dia aí, o que é isso? É a lenda que está em Gênesis, né? Em que o Deus hebreu criou aí o planeta, criou o universo, e aí em 6 dias. E muito cansado, ele descansou no sétimo dia, no sábado. Então os adventistas pregam essa ilusão aí. Então no nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, tudo explicado aí, não é? Igreja, uma aglomeração de cristãos, não é isso? A igreja. Um organismo religioso. Adventista, pregando a volta de Jesus, o retorno de Jesus ao planeta Terra. E sétimo dia, eles guardam aí o dia de sábado. Eles não trabalham no dia de sábado. Cada religião com suas fantasias. Já o islamismo, que é outra religião, o dia para eles sagrado é a sexta-feira e não o sábado. Para os cristãos católicos, o dia para eles sagrado é o dia de domingo e não sábado. Cada religião, portanto, com suas fantasias. Muito bem. Rapidamente aqui, veja aí, fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja aí, a ideia aí foi criada por norte-americanos, não é? Os fundadores aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja não foi fundada por apenas uma pessoa, não é? Como o mormonismo, não é? Como os cristãos das testemunhas de Jeová. Não. A igreja adventista foi formada por várias pessoas. E aí algumas aí, ó, os fundadores da igreja. O William Miller, Ellen White, James White, que era esposo de Ellen White, Joseph Bates e outros. Veja essa data aí. William Miller, vamos lá. William Miller, veja a data aí, 22 de outubro de 1844. Como ele acreditava na volta de Jesus ao planeta Terra, Jesus descendo pelos céus com os anjinhos tocando trombetas, como ele acreditava nessa ilusão cristã, ele disse aí, na época,
que Jesus estaria voltando no dia 22 de outubro de 1844. E aí os cristãos adventistas aguardavam a volta de Jesus para essa data aí. E a data chegou e nada de Jesus descer pelos céus. E aí foi um grande aí desapontamento para eles. Mas eles continuaram com a fé e pregando que Jesus retornaria ao planeta Terra. E aí temos depois a Ellen White, que também aí ela profetizou, entre aspas, que Jesus estava chegando aí em algumas datas. E também Jesus não chegou. Entendeu? E eles continuaram mesmo assim, eles continuaram pregando a volta de Jesus. Daí o nome Igreja Adventista. Muito bem. E aí, essa ideia, a Igreja Adventista, com suas doutrinas, foi espalhada para vários planetas, para vários países, não é? E veio para o Brasil. E milhares de brasileiros aí são adeptos dessa religião, eles acreditando nessa ilusão aí. E o Rodrigo Silva é um deles, membro da Igreja Adventista. Muito bem, explicado isso aí, gente. O Rodrigo Silva, ele ainda acredita que Jesus vai voltar, entendeu? Ele acredita nisso e ele não trabalha no dia de sábado. Então ele agasalhou essas ideias criadas lá nos Estados Unidos. Explicado isso aí? Muito bem. Vamos para a letra B de bola. Agora o livro dele. E aí o livro com o título Maria Madalena, a verdadeira história. Primeira edição, lançado agora o livro em 2024. É um bom livro, você deve lê-lo. Muito bem. Agora vamos aí. Na página 44, o Rodrigo Silva, ele faz uma afirmação que coloca, vamos assim dizer, coloca no lixo a própria crença dele, a de que Jesus vai voltar. Entendeu? Na própria página 44, ele traz uma verdade que contraria a propaganda da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Jesus vai voltar. Então, o que ele escreve na página 44 fere, anula a própria crença dele. E vamos explicar isso aqui. Então, na página 44, ele escreve o que está aí, entre outras coisas. Ele diz assim: uma vez que os cristãos acreditavam viver os últimos dias da história, a motivação para a prática do celibato era ainda mais forte. Afinal, para que constituir família se o fim do mundo estaria próximo? Muito bem. O que ele diz aí é uma verdade, e essa verdade que está nos 4 evangelhos e em todo o Novo Testamento, essa verdade aí fere, anula a própria doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega que Jesus voltará. E aí o que diz o Rodrigo Silva é totalmente o contrário. E ele tem razão. Então veja, ele está dizendo na página 44 que os cristãos, aqueles que escreveram os textos que estão no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, aqueles cristãos acreditavam que o fim do mundo era para o tempo deles, era para aquele tempo. E é verdade, Só que essa verdade, repito, anula a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entendeu? Então é verdade, os cristãos, aqueles cristãos que escreveram os textos que estão no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, eles pensavam que o Filho do Homem, o Messias, o Cristo,
voltaria para aquele tempo, que eles estavam nos últimos dias de sua história. Entendeu? Veja aí, o Rodrigo Silva, vamos lá, a letra C acima, Rodrigo Silva à direita. Ele diz aí, veja, duas coisas. Os cristãos acreditavam que o fim do mundo estava próximo para aquela época, há 2000 anos na Palestina. E veja o segundo ponto. Por isso mesmo, eles pregavam o celibato, a não relação sexual. Eles pregavam. Isso tudo está no Novo Testamento. Então, eles pregavam o celibato. Jesus pregava o celibato, não é? A não prática de relação sexual. O apóstolo Paulo elogiava a castidade, a não relação sexual. E por que, diz aí o próprio Rodrigo Silva? Porque eles pregavam o celibato, hein? Porque não adiantava, já que eles estavam aguardando o fim do mundo para aquele tempo, para aquela época, então para que a pessoa se casar e ter filhos, já que Jesus estava voltando, retornando ao planeta Terra para eles. Então, já que o fim do mundo estava próximo lá para eles, então para que uma pessoa formar família, ter filhos, se o Messias, o Cristo, o Filho do Homem, já estava ali, descendo dos céus, eles estavam aguardando isso, Jesus descendo dos céus para julgar a humanidade. Então, é isso aí, gente. É o que diz o Rodrigo Silva. E o que ele diz é a verdade que está no Novo Testamento. Só que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda continua dizendo que Jesus voltará. E isso aí foi a maior decepção. Entendeu? Então vamos explicar isso aí. Veja agora a letra D de dado. O fim do mundo para aquela época. Ou seja, a volta do Messias, em grego Cristo. Messias em grego quer dizer Cristo. A volta do Messias, do Cristo, para aquela época, há 2000 anos na Palestina, e não para depois, e não para hoje, por exemplo, entendeu? Então, o fim do mundo, a volta do Messias, Jesus descendo dos céus, com os anjinhos tocando trombetas, essa ilusão cristã era para aquele tempo. Eles aguardavam a volta de Jesus para aquele tempo, para aquela época. Entendeu, gente? Então aí eu trago apenas algumas passagens lá no Novo Testamento. E essas passagens estão nos 4 evangelhos e também nos outros livros do Novo Testamento. Como o quadro aí é pequeno, então vou trazer aí apenas esses exemplos aí, mostrando que os cristãos, como diz aí o Rodrigo Silva, que os cristãos, naquela época, no século I, há 2000 anos, na Palestina, eles acreditavam realmente que estavam vivendo os últimos dias da história. Entendeu? Eles acreditavam nisso. E aí a maior decepção. Então vamos aí, Novo Testamento. A primeira letra aí, letra A. Em Mateus, veja lá, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim, veja aí. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja aí, João Batista, há 2000 anos, na Palestina, veja bem, ele dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí, isso aí para o tempo dele, para aquela época, e não para hoje, por exemplo. Entendeu? João Batista, quem batizou Jesus. Viu aí, gente? Eles esperavam o fim para o tempo deles.
Outro exemplo aí na letra B de bola. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Está escrito aí. E agora com Jesus, hein? Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Viu aí? A mesma propaganda feita por João Batista. Jesus aí, depois do batismo por João Batista, entendeu? Jesus também dizendo para o povo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Viu aí? Jesus também pregando o fim dos tempos, a volta dele próprio, Filho do Homem, Messias, Cristo em grego, para aquele tempo, para aquela época. Entendeu? Vejamos a letra C de casa. Outro exemplo agora no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 1. Jesus aí dizendo para os discípulos dele, veja o que está escrito lá. Dizia-lhes ainda Jesus, olha aí, dizia-lhes ainda, Jesus aí, hein? Conversando com os discípulos dele. Então Jesus disse aí, veja, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então Jesus aí está dizendo aos discípulos dele que alguns dos discípulos, veja bem, ainda em vida, veriam com os próprios olhos a chegada do reino de Deus, Jesus descendo dos céus com os anjinhos tocando trombetas. Entendeu? Então Jesus aí em Marcos capítulo 9, versículo 1, está dizendo aos discípulos dele que alguns daqueles discípulos, alguns deles, que eram 12, alguns deles, ainda em vida, veriam o próprio Filho do Homem, Jesus, descendo dos céus com os anjinhos. Viu aí como eles esperavam o fim do mundo para aquele tempo? Como diz aí o Rodrigo Silva? Está certo, Rodrigo Silva. Só que essa afirmação dele contraria a própria igreja a que ele pertence. Porque até hoje os adventistas dizem que Jesus está voltando e nunca voltará. Então, a volta de Jesus, do Messias, era para aquele tempo, para a época deles, há 2000 anos na Palestina. Não é fácil entender isso? E essas passagens aí estão nos 4 evangelhos. Entendeu? Elas se repetem nos 4 evangelhos. Veja outro exemplo aí na letra D. Mateus, capítulo 23, versículo 36. Jesus novamente aí dizendo que o fim do mundo, a volta do Filho do Homem, era para aquele tempo. Então, veja aí, diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, a geração deles. Aí em Mateus capítulo 23, Jesus aí mostra os problemas que virão, que aparecerão com a vinda do Filho do Homem. Então Jesus faz uma relação muito grande de desgraças ali. E diz que aquelas desgraças irão acontecer sobre a presente geração e também a volta do Messias. A presente geração, a geração deles, há 2000 anos na Palestina. Entendeu, gente? E aí, para terminar, porque o quadro é pequeno, gostaria de trazer mais passagens. A letra E, em Mateus, capítulo 26, versículo 64. Diz assim: respondeu-lhe Jesus. Aí, nessa passagem que está em Mateus, Jesus está diante de Caifás. Entenda bem, Caifás, na época, sumo sacerdote. Então, Jesus foi preso. Jesus está preso aí, nessa passagem. E ele está diante de Caifás, o sumo sacerdote. E aí o Caifás
pergunta a Jesus se ele é o Cristo, se ele realmente é o Cristo, o Filho do Homem. E aí Jesus respondeu aí para o Caifás, ó. Respondeu-lhe Jesus, ou seja, Jesus respondendo ao Caifás. Jesus disse assim: tu o disseste, olha aí, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Entendeu, gente? Então veja, Jesus está dizendo ao sumo sacerdote Caifás que o próprio Caifás, naquele momento, Jesus preso, naquele momento, Jesus está dizendo que o Filho do Homem desceria dos céus, vindo pelas nuvens, com os anjinhos tocando trombetas, para julgar a humanidade. Então Jesus está dizendo isso ao sumo sacerdote Caifás. Diz: eu vos declaro que desde agora, neste momento, você, Caifás, verá o Filho do Homem, eu, assentado à direita e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus diz ao Caifás que o Filho do Homem, o Cristo, retornará à terra naquele momento e que o próprio Caifás veria o Cristo, o Filho do Homem, descendo pelas nuvens. Viu aí, gente? E nada disso aconteceu, não é? Jesus morreu, depois o Caifás morreu e Jesus nunca mais apareceu. Entendeu? Então, a verdade é linda. A verdade é linda. O cristianismo criou isso aí. E naquela época, os cristãos, todos eles, todos, aguardavam o fim do mundo para aquela época. Daí a pregação de que o reino dos céus estava próximo, que as pessoas deviam se arrepender para aquela época, há 2000 anos na Palestina, e não para hoje, por exemplo. Jesus dizendo aos discípulos: vocês aí, alguns de vocês, ainda em vida, com os próprios olhos, verão ainda o Filho do Homem descendo dos céus. E Jesus morreu, os discípulos morreram, e nenhum deles viu o Filho do Homem descendo do céu. Entendeu, gente? Entendeu, gente? Tudo isso aí, qualquer historiador sério da Bíblia sabe que o fim do mundo, a volta de Jesus, o retorno de Jesus, era para aquele tempo, era para aquela época. Entendeu? É isso aí. E até hoje a Igreja Adventista prega que Jesus está para voltar, o que contraria a própria mensagem dos cristãos que criaram isso aí no Novo Testamento. Entendeu? Então é isso. O Rodrigo Silva, na página 44, diz uma verdade, que realmente os cristãos acreditavam que estavam vivendo os últimos dias da história. Eles acreditavam que Jesus voltaria naquela época. Entendeu? Só que aí a ilusão aí é mais forte. Jesus algum existe, Jesus algum vive e Jesus algum vai descer algum dia para o planeta Terra. Entendeu? Tudo isso é fantasia cristã. Fantasia cristã. Explicado isso aí, gente? Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, escreva aí, que responderei a você. Muito obrigado.